Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí sintonizados nessa live. Eu sou o pastor Tiago e nós vamos dar início a uma revelação muito forte sobre o Apocalipse. Eu convido você que está me ouvindo a fazer uma chamada, marcar aí os seus companheiros de fé, colegas de emprego, parentes, familiares. Deus nessa noite tem uma palavra para nós. E é uma mensagem muito séria, por isso eu quero que os irmãos que estão ouvindo essa live não somente se apropriem de toda a revelação que Deus tem, mas também sejam arautos de Deus, nos ajudando também assim a divulgar que em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém? Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 1. No final eu vou estar aí chamando a toda a igreja, estar convidando toda a igreja para nós fazermos a Santa Ceia do Senhor Jesus, tá bom? Então, hoje não somente nós vamos pregar a palavra de Deus, com um tema muito forte sobre escatologia bíblica, sobre os 7 selos, mas também nós vamos fazer a grande ceia do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos. E também nós vamos estar aí marcando o nome de cada irmão que está sempre corroborando para que esta programação seja uma bênção, tá bom? Normalmente as pessoas elas falam o nome no começo, nós vamos falar no final, para darmos aí ênfase à palavra de Deus. Amém? Comigo, Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Ele foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das esferas da terra. Amém? Nós vamos falar só sobre os 4 primeiros selos, e lembrando como é uma mensagem escatológica de muita importância, talvez hoje nós consigamos pregar apenas o 1º e o 2º selo, ou só o 1º. De qualquer forma, eu tenho certeza que muitos de vocês vão ser abençoados e alcançados por esta revelação. Vamos orar? Pai, nós queremos te glorificar pela tua palavra, porque nós sabemos que o teu Espírito nos dirige a tua igreja. Glorificamos o Senhor por todos os bens que o Senhor tem nos dado. Pedimos agora que com responsabilidade, o Senhor, através da santa sabedoria, nos envolva, Senhor, com a capacidade, como não necado é fato que nefácia, tu destes a Daniel, como tu destes a Salomão, como tu destes, Senhor, a João, para trazer as revelações do Apocalipse. Também a nós, que o Senhor nos revele a tua vontade, nos trazendo sabedoria, para tratarmos, Senhor, este tema de escatologia bíblica, Apocalipse, como um assunto de suma importância e de interesse
não só da igreja, mas para que a terra, o mundo, para que a nossa cidade, para que o estado de São Paulo, os estados do nosso país venham despertar para a sua volta. Eu te agradeço porque sei que o Senhor vai falar conosco. Amém? E graças a Deus. Queridos, há pouco nós estávamos ali na igreja, né? Foi uma bênção, fizemos a ceia ali. E Deus se revelou de uma forma extraordinária. Os irmãos compareceram, boa parte deles. E nós fizemos a ceia correndo, chegamos aqui em cima da hora, né? E foi uma bênção. Amém? Beijo para todos os obreiros que estiveram conosco, para todos os que estão aí acompanhando agora também na live. De certa forma, ninguém vai ficar de fora. Todos nós vamos participar da ceia. Sem delongas, vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como que se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quero aqui ler junto com os irmãos Apocalipse 19, é rápido e rasteiro, como diria aí os bons anfitriãos. Apocalipse 19 diz: destas coisas vi depois, e ouvi que o novo céu, com grande e numerosa voz de multidões dizendo: aleluia, a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temei, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demos-nos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora, pois, o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de Mulcando Efá, de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e os seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como os grandes.
e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem aquele que estava montado no cavalo branco e contra os seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Isso é forte. Queridos, nós temos aqui uma revelação muito forte acerca da abertura do primeiro selo. Nós ouvimos há algum tempo atrás que o cavaleiro, o qual está aqui representado em Zacarias, se olharmos os anais históricos e da revelação bíblica, pode pôr o fundo do Apocalipse, tá bom, filha? Se olharmos os anais históricos e ouvirmos acerca de Zacarias, vamos entender de algumas revelações das quais João ele está revelando aqui. Nós pregamos na última revelação que Jesus ele se apresentou como cordeiro e como leão da tribo de Judá, sendo assim o único digno de abrir os 7 selos e desatá-los. Havia um pergaminho que Deus guardou na sua mão, e este pergaminho ele era fechado. Havia 7 selos sobre este pergaminho. Para se abrir um pergaminho, tinha que se arrancar os selos. Normalmente um pergaminho era fechado com um selo, mas este pergaminho era fechado com 7 selos. O pergaminho, como nós sabemos, é um rolo, de forma como um papiro. Quando se abre o primeiro selo, se aparece a primeira revelação. E a primeira revelação é: vi quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Se você puder repetir comigo, repita: um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Se você puder repetir comigo, diga comigo: uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Isto é revelação. Já vou entrar nessa revelação. Queridos, o fato é que o cenário que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que a preparação para os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Em Mateus capítulo 24, o Senhor declara ser mister que muitos sejam escandalizados e que muitos trair-se-iam uns aos outros, se levantariam muitos falsos profetas, haveria pestes, fomes, guerras, terremotos, e por se multiplicar a iniquidade, muitos se esfriariam no seu amor. A Bíblia ela tem se cumprido. A palavra de Deus ela tem se revelado nesses últimos dias. Coronavírus e outras situações que virão nada mais é do que o prenúncio evidente de que Jesus ele está para voltar e buscar a sua igreja. Os senhores são sabedores que quando Jesus ele deixa a terra depois de ter ressuscitado, vivendo ainda na ressurreição, um período de 40 dias, fazendo milagres dos quais o livro de João diz que se fosse documentar não haveria livro para reportar tamanha grandeza e glória de Deus. João ele se revela como o porta-voz, como mensageiro, como amigo da noiva. E como amigo da noiva, ele nos traz aqui uma revelação escatológica de primeira qualidade. Tá pronto? É preciso deixar Deus trabalhar no seu coração para ser inspirado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus venha abrir o seu entendimento para que possamos
entender a revelação de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, de 1 ao 12, vão retratar a vinda do Senhor. Vão dizer sobre a sua vinda, a sua volta ser como um ladrão na noite. O Senhor vai falar de muitos que vivem cochilando, dormindo, mas que vão ser despertados. O Senhor se revela voltando numa nuvem de glória em Apocalipse capítulo 1, e assim, corroborando em todo esse conjunto de revelação, o Senhor revela em Tessalonicenses que o Espírito de Deus está resistindo o espírito do anticristo, porque ele já está no mundo. De certa forma, muitos anticristos vieram. O próprio João falou sobre isso. Muitos dos quais tramaram contra nações inteiras quanto ao governo do anticristo. É preciso agora abrir o coração para entender o que Deus quer nos revelar. Tá pronto? Vamos lá então. O anticristo é o líder mundial. É um homem que os judeus esperam, como a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o negaram. Jesus deixou bem claro que pelos seus negarem, ele foi pelas sombras nas regiões áridas e chamou um povo que não era seu, para que se tornasse seu povo de propriedade peculiar, para que se tornasse sua posse, seu direito, através de Jesus Cristo. Nós, brasileiros, que não somos judeus, mas somos filhos, descendentes, fazemos parte da gama de homens e mulheres que o Espírito trouxe vida, e Deus, através do seu Filho Jesus, não nos deixou órfãos. Ele cuidou das nossas vidas, Ele guardou as nossas vidas, Ele nos deu uma oportunidade. No entanto, o anticristo, ele vai ser o homem da iniquidade. Ele espera o mundo estar em crise, ele espera as guerras, ele espera a fome, ele espera as tribulações, para poder então começar sua obra. E a obra dele, nós vamos retratar aqui agora. Amém? O texto diz que ele tinha um arco. Diga comigo, arco. O arco, ele representa a distância que ele vai alcançar. Foi-lhe dado um arco. Esse arco não era dele. Esse arco foi dado para ele, para alcançar as nações. Imagine só, por exemplo, se fosse agora o cenário, já que estamos vivendo o coronavírus, tempo de pandemia mundial. Com a quarentena, muitas pessoas estão dentro de casa e o pão não vai durar para sempre. O governo não vai sustentar para sempre. Algumas pessoas receberam ajuda e estão recebendo, mas essa ajuda é 3 meses. O comércio certamente está para viver o maior caos de todos os tempos. Porque sem a abertura dos comércios, sem capital de giro, a economia ela quebra. E se a economia ela quebra, vai haver fome. E se houver fome,
as pessoas vão ficar debilitadas dentro do seu organismo. Seu corpo vai enfraquecer. Porque nós dependemos de uma boa alimentação para ter imunidade. A imunidade vem de ter uma boa noite de sono, de se alimentar bem, de se estressar o menos possível. O fato é que a grande maioria das pessoas que eu estou atendendo estão passando por crises. Não conseguem dormir bem, não porque estão em propósito, como muitos de nós. Não estão se alimentando bem e estão extremamente ansiosos e estressados. O anticristo, ele vai aparecer no cenário histórico para enganar as nações. E para enganar as nações, ele precisa ser uma imitação barata de Jesus. Por isso, a primeira coisa que vai acontecer na abertura do selo é as nações lhe dar uma coroa. Diga comigo, coroa. Porque quando foi aberto o primeiro selo, presta atenção, muitas pessoas confundem a abertura desse primeiro selo, ou esse primeiro cavaleiro, esse primeiro cavalo, como sendo Cristo. Mas agora nós vamos ver a diferença entre o capítulo que nós lemos aqui, 6, e o capítulo 19. Porque o capítulo 19, a teologia, os teólogos e estudiosos, eles definem como sendo Jesus Cristo, porque fica claro ali. Eu li para você o capítulo 19, quando você tiver um tempo, procura ler na sua casa e você vai entender o que eu estou falando. Para quem já estudou como eu estudei de escatologia bíblica, e já leu acerca do capítulo 6, do capítulo 19, apesar de haver uma grande dúvida em relação aí aos que estudam sobre o capítulo 6, sendo o primeiro selo, as pessoas observando este primeiro selo, até dá para entender, parecer o porquê eles acreditam que esse primeiro cavaleiro é o Senhor Jesus. Mas hoje eu vou te provar o contrário disso. Hoje eu vou provar para você com base bíblica, com revelação bíblica. Amém? Gostaria de pregar uma palavra aqui baseada nas revelações que nós pregamos na igreja, mas hoje é noite de despertamento. Eu venho trazer revelações bíblicas para que a igreja do Senhor, para que você que está me ouvindo, esteja pronto. Jesus, ele está voltando. Amém? E graças a Deus. A coroa, ela representa a autoridade que o mundo vai entregar ao anticristo. Por quê? Porque ele aparece no cenário devastado economicamente se falando, onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas perderam a sua paz. E como ele vai ter uma proposta similar a o que os judeus esperam, porque os judeus esperam um grande líder até hoje. Eles não aceitaram o fato de Jesus nascer numa manjedoura, Jesus ter sido pobre e com apenas dias de vida ser apresentado no templo, e o seu pai e a sua mãe não deu um cordeiro como era a lei, porque cordeiro era para quem tinha condição monetária naquele tempo, para quem era rico, para quem era bacana. A Bíblia diz que foi oferecido um par de rolinhas, 2 pombinhos, que era para quem era pobre. O macho, ele era apresentado no templo
Não era o batismo com aspersão como nós vemos hoje. Uma criança, ela não tem como saber o que é o certo e o errado. A Bíblia diz que o batismo, ele é o despertamento da consciência, você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Cristo se batizou com 30 anos de idade. E a Bíblia diz que ele emergiu, não foi por... Então, escute bem, preste atenção. A coroa, ela representa o governo que ele terá não sobre uma nação, não sobre alguns continentes, alguns países da Ásia ou alguns países da Europa, mas aqui nós estamos falando de um único líder, de um governante mundial, de um homem que vai reger o planeta. E como os judeus bem esperavam, ele vai ser um político, um líder sem precedentes na história, com muita inteligência. E a Bíblia diz que vai ser dado sinais a este ser, porque o próprio Satanás vai encarnar em seu corpo. Diferente de Jesus, que nasceu de uma virgem, a Bíblia diz que essa besta vai emergir da terra, como o primeiro homem que foi nascido da mão de Deus. Eu estou falando da volta de Jesus. Porque com a abertura do primeiro selo, lembre em Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo aos céus, os anjos vão tomar a palavra e dizer: veja que este que você está vendo subir, que é assunto ao céu, voltará para buscar a sua igreja. Quando Jesus, ele abre o primeiro selo, vamos abrir lá em Zacarias não, Tessalonicenses, rapidinho, para você entender a revelação de Deus. O tempo ele vai embora, eu nem comecei ainda, é o prefácio. E para a gente entrar aqui e apresentar a biografia de tudo que vai acontecer é difícil. Até entrar na introdução e na mensagem é um desafio. Mas você vai se deliciar com as revelações que Deus vai trazer. Sua mente espiritual, ela vai se abrir. Seu potencial de compreensão vai evoluir de uma maneira tão poderosa que não só Deus vai esclarecer suas dúvidas, como você será arauto para esclarecer a dúvida de muitas pessoas que estão aí carecendo, necessitados desta mesma oportunidade que Deus está nos dando na noite desse dia. Tessalonicenses, rapidamente. No seu capítulo 5, versículo de número 1 até o 3 diz: irmãos, relativamente aos tempos e à época, ou às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O dia de Decalauefá de Jesus será como ladrão da noite. Eu quero conjecturar aquilo que nós ouvimos nossos mestres na fé pregando há anos atrás. Imagine os senhores agora, como estamos vivendo nesse tempo de quarentena. De repente, as poucas pessoas que estão vivendo a sua vida no ir e no vir, porque estão trabalhando, precisam continuar a jornada,
são verdadeiros heróis, homens, mulheres de Deus, pessoas que às vezes nem conhecem a palavra de Deus, mas que estão trabalhando para salvar vidas. São bombeiros, policiais, são médicos, são pessoas que fazem parte, como nós falamos na outra live, do grupo de pessoas essenciais, farmácia, pessoas que trabalham no mercado. Agora você imagina as poucas pessoas que estão ainda andando, transitando no ir e no vir, porque precisam viver, fazer aquilo que lhe cabe. De repente, essas pessoas estão saindo para a rua. Acaba a quarentena, somos obrigados a encarar o mundo. A epidemia vai avançando, as pessoas vão adoecendo cada vez mais. Os aviões voltam a funcionar, suas turbinas são ligadas e os voos começam a seguir sua rota costumeira. De repente, o primeiro selo é aberto. E quando o primeiro selo se abre, como para Deus um dia é como 1000 anos, está escrito lá em Pedro, na epístola que ele escreveu, e 1000 anos é como um dia. Deus então pega o piloto de avião que é crente, homem de Deus. Ele vai no meio do campo onde as pessoas estão ali na agricultura, na agropecuária, aonde existem, como a palavra de Deus diz, 2, ele pega um que é crente e leva. Ele vai na cidade, dentro do mercado, onde existe alguém que está trabalhando, na padaria, nas farmácias, nos hospitais, nos leitos. E Deus começa a arrancar essas pessoas da terra. O caos, o medo, o terror, porque não bastasse as dificuldades que o mundo está sofrendo, agora tem um povo que não se sabe se foi embora para cumprimento escatológico bíblico, ou se foram saqueados. Quem fica não sabe se teve um livramento. Quem fica não sabe se agradece a Deus pela oportunidade de ter ficado, ou se chora por saber que se cumpriu uma palavra, uma revelação. Em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, o anticristo viaja para Israel. E ali ele começa a sua jornada fazendo um tratado com Israel, um acordo com Israel. Ora, Israel é o relógio do mundo. Para vocês, uma opinião minha, eu assisto notícia uma vez por semana, ou 2 vezes no máximo para mim ficar inteirado. Eu não fico ligado em Globo 24 horas. Eu não fico ligado em nenhuma programação 24 horas que reporta as maldições que estão acontecendo no mundo. Porque se você ficar ligado nas notícias, você vai começar a sofrer de pânico. Você vai começar a sofrer de depressão. Você vai começar a sofrer de ansiedade. É por isso que o Senhor nos ensina a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Pastor, eu estou com medo. Você não deve ter medo. Você deve ter temor. Jesus, de fato, ele está voltando. Jesus, de fato, ele está para arrebatar a sua igreja. Os sinais é evidente. Ele deixou bem claro, a história nos diz isso. Porém, muito mais do que isso, muito mais do que os sinais que nós estamos vivendo, é ter na nossa consciência de que tudo vai voltar ao normal. E quando tudo voltar ao normal, como foi escrito aqui no versículo 4, e quando disserem de paz, aí vos virá repentina destruição, porque o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Jesus então arrebata o seu povo da terra. O anticristo agora, ele se revela ao mundo e a Bíblia diz que ele vai ter poderes como Cristo teve. Ele vai operar sinais miraculosos ao ponto de fazer descer, chover fogo do céu. Imagina,
um homem super inteligente e vai resolver a economia mundial. Também ele é a imagem do próprio Deus. Ele é o Messias tão esperado. Os judeus o reconhecem como sendo o Messias. Então ele começa com de face a construção de um templo dentro da cidade santa. Ele se assenta dentro da cidade santa e, como Jesus, ele preconiza a adoração a um Deus. Deus esse que nós sabemos que não é o nosso. E desde os primeiros dias, aos primeiros meses e aos primeiros anos, ele vai conquistando todas as nações. E a Bíblia diz que ele será adorado. As pessoas o adorarão. Ele sairá vencendo para vencer. Olha o que diz o capítulo 13 aqui, meus queridos. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 7, para a gente ser rápido. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha que forte. Versículo de número 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele a que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem esta imagem. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que sejam dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte da testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, o número é 666, o tão famoso 666. É claro que nós estamos vivendo em um período de quarentena. Já percebeu que até os senhores que têm dificuldade acerca de tecnologia estão ficando mais doutos? Tudo está sendo feito agora pelas redes sociais, pela internet. Ora, nós já ouvimos sobre a nova placa que tem chip, nós já ouvimos falar sobre testes com animais, até com humanos. Só que nós estamos vivendo numa época que nós chamamos de princípio das dores. Com a abertura do primeiro selo se começa uma dispensação chamada de grande tribulação. E o que é essa grande tribulação? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que vai ter 144 mil pessoas que Deus separou neste tempo. A grande maioria faz parte da descendência das tribos de Israel. São judeus que, por conhecer de Bíblia, não aceitarão a marca da besta. Não aceitarão a marca nem na fronte e nem
na palma das mãos. Como resultado, eles não vão poder comer e beber. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra contra eles, contra os santos, e eles serão vencidos. Ele veio para vencer. É por isso que o primeiro selo do capítulo 6, quando falamos do capítulo 6 e dos 4 cavaleiros, nós precisamos entender coisas das quais você que é espiritual e às vezes confunde sendo este cavaleiro como sendo Jesus o Messias. Não. Esse cavaleiro foi lhe dado um arco. Ele vai alcançar as nações aos poucos. O arco representa a distância de local para local. Aos poucos, ele vai conquistar o mundo. Sua igreja será uma única igreja. Hoje nós temos a Assembleia de Deus, a Metodista, restaurando vidas, produzindo frutos. Nós temos a Igreja Mundial. Nós temos inúmeras igrejas. Mas quando o anticristo vier, ele vai ser líder mundial. Não só como rei, mas também como sacerdote. Você já percebeu que Satanás está sempre tentando imitar Jesus? Pai, Filho e o Espírito Santo. Tricotomia divina. No regime do império, do governo do anticristo. A besta, o anticristo e o falso profeta. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós lemos aqui, em outras revelações, a Bíblia vai dizer que o anticristo também vai morrer em praça pública. Para todos verem, de uma ferida mortal. E ele vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Ora, por que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias? A não ser uma pequena minoria. Porque eles esperavam um líder que fosse o rei. E se apresentasse com uma coroa. Por que você acha que Jesus foi traído por Judas? Porque Judas, ele era um judeu revolucionário. Ele acreditava que Jesus, ele viria para apresentar o seu reino a todas as nações. E quando ele percebe que ele não vai ser tesoureiro ou influenciador mundial, ele se frustra. Quando ele vê que o retorno financeiro seria pequeno, ele se frustra. E por isso ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Hoje nós falamos sobre uma revelação na Santa Ceia em 15 minutos que foi para guardar para o resto da vida. Qualquer dia, se Deus permitir, eu prego aqui na live. Hoje nós estamos fazendo um estudo. Não é uma pregação costumeira, é uma mensagem para despertamento. Foi lhe dado um arco, olha o que diz aqui, ó. Versículo de número 2. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Vamos ver a diferença entre o capítulo 6 e o capítulo 19. No capítulo 6 e no capítulo 19, nós temos diferenças brutais. O capítulo do número 6 vai dizer que o anticristo, ele vem da terra. O canaviasa, chacalamas. Mas no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que o cavalo branco, montado por seu cavaleiro,
vem do céu. Olha que diferença brutal. O primeiro, ele dá um arco na sua mão. O segundo cavaleiro tem uma espada que é sua, que sai da sua boca. O primeiro, ele recebe uma coroa. O segundo, do capítulo 19, que é Jesus, ele é dono de muitos diademas. O primeiro, ele é visto sozinho. O segundo, é acompanhado por um exército. O primeiro cavaleiro é anônimo. O segundo tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, palavra de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Escute isso. O primeiro cavaleiro, ele se manifesta no início da grande tribulação. O segundo, ele volta no final da grande tribulação. Ele não volta sozinho. Halava, shakalama, shubedekala. Ele volta com a igreja dele. Halava, surrevesse. Perceba que no primeiro cavaleiro e no segundo cavaleiro, nós temos situações semelhantes e contrastes que vão além da expectativa da nossa compreensão. A única coisa que é igual entre eles é o cavalo branco. Você pode perceber, tanto no capítulo 6 como no capítulo 19, ambos têm o cavalo branco. Só que no primeiro, escute isso, no primeiro, todos os cavaleiros são iguais. Do capítulo 6 que eu disse aqui, todos os cavaleiros são iguais, só muda a cor dos cavalos. Ora, não entendi, eu vou fazer você entender. Se o cidadão do capítulo 6, com a abertura do primeiro selo, fosse Jesus, haveria diferença entre os cavaleiros, mas todos os cavaleiros são iguais. Os 4 cavaleiros dos 4 cavalos, cavalo branco, onde nós lemos, cavalo vermelho, cavalo negro e cavalo amarelo. O único cavalo igual aqui, do capítulo 6 ao capítulo 19, é o cavalo branco, mas os cavaleiros são os mesmos. Agora, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que todos os cavalos são brancos. Todos, sem exceção. E os cavaleiros somos nós, a igreja do Senhor. O tempo vai se evadindo e eu nem comecei a revelação. Mais 5 minutos nós vamos cear, prometo. Escute isso. Nós vamos encerrar aqui. Com a abertura do segundo, do terceiro, do quarto selo, você vai se surpreender. Quem está fora da presença de Deus vai voltar, tenho certeza disso. É uma pena que não vai dar tempo, porque eu precisaria pelo menos de mais 1 hora para pregar o próximo. Eu estou na introdução. No entanto, eu quero dividir com vocês algo aqui. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12.
Amém? Rapidinho. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. 2 Tessalonicenses, perdão, estou na primeira aqui. 2 Tessalonicenses, versículo 1. Irmãos, no que diz a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação do seu poder, da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitarem-se com a injustiça. Então esse novo líder mundial, com a abertura do primeiro selo, a Bíblia vai dizer aqui em Tessalonicenses que o Espírito do Senhor tem segurado, porque o anticristo já tem operado no nosso meio. A mídia, as redes sociais estão preparando o mundo para a nova ordem mundial. É preciso estar dormindo o sono profundo para não perceber que Jesus ele está voltando. Esse líder mundial, ele vai trazer 3 anos e meio de muita prosperidade. Por isso que as pessoas vão adorar. Por isso que ele vai ter uma coroa. Só que depois desses 3 anos e meio, que ele for o líder mundial, não só político, mas também religioso, ele vai rasgar o tratado de paz que ele vai fazer lá na Terra Santa. E com isso, você vai ter que esperar a próxima revelação para nós podermos passar tudo aquilo que Deus tem mandado. Amém? É muito sério, é muito forte. Na próxima nós vamos ver com peso, sem rodeio nenhum. Vamos começar a pregação. Peço que você divulgue, porque eu vou até trocar com a pastora, quarta e sexta eu estarei fazendo aqui a live. Amém? Quarta e sexta, porque na quarta eu vou estar revelando a última mensagem sobre como agradar a Deus. E sexta, nós vamos estar pregando essa mensagem forte do Apocalipse sobre a abertura do segundo selo. Queridos, nós vamos retratar para você de uma forma bem específica e peculiar quem é o anticristo. Você vai conhecer o anticristo, como ele opera, como que ele é, de onde que ele vem, o que ele faz. Porque no Google, na internet, você vê um monte de heresias, né? Você aprende com as seitas aquilo que não é correto. Você vai aprender com a Bíblia. Amém?
uma mensagem salvífica e verdadeira. Então se prepara, chame os queridos amigos e irmãos, porque é chegada a última hora. Vamos cear, queridos? Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quero orar pela sua família, pela sua casa. Pai, nós queremos encerrar, Pai, este momento em que pregamos a Tua palavra para iniciar a ceia do Senhor. Pedimos que o Senhor venha guardar todo o local, toda a casa, todas as famílias que o Senhor tem escolhido nos 4 cantos desse mundo para salvar, para livrar de todo o mal. Como diz a Tua palavra, como João ele tem nos revelado, filhinhos, já é chegada a última hora. Eu te peço que o Senhor desperte o Teu povo, desperte os que estão dentro da igreja, os que estão afastados, e todos possam Te servir, e em espírito e em verdade. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Queridos, pega aqui para mim a bandeja, pastora, por favor, e deixa o nome das pessoas aí para mim rodar ali, que eu vou dar as considerações finais daqui a alguns minutos. Deixa na página para mim saber todas as pessoas que mandaram um joinha ali e fizeram alguma coisa. Você que está na sua casa, já separou o pão e o cálice, como nós anunciamos aí durante a semana. Alguns de vocês não puderam estar conosco na igreja, mas isso não vai impedir você hoje de estar ceando. Eu vou consagrar este pão. Peço que você pegue o pão e pegue o suco de uva. Amém? Para que nós juntos participemos da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai, aqui está o pão e aqui está o cálice. A Tua palavra diz que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou pão e partiu. E tomou o cálice e disse que este é o pão e o cálice que representa a nova aliança contigo. Todo aquele que come e bebe faz parte da gama de pessoas que se preparam para a tua vinda, se preparam para estar contigo a eternidade inteira. Por isso, a partir de agora, o pão deixa de ser o pão para se tornar o corpo de Cristo. E o suco de uva deixa de ser apenas o suco da uva para se tornar o sangue de Jesus.
eu consagro o pão em corpo e o suco em sangue, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podeis comer. Se estiver do lado de alguém, troca o cálice com essa pessoa e diga para ela até que o Senhor venha. Amém? Até que o Senhor venha. Beba e agradeça. Dobre o seu joelho. Eu vou tentar aqui dobrar o meu joelho também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oh, alamando com graça. Glória. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fortalecer a aliança, porque a tua palavra diz que quem não come do teu corpo e quem não bebe do teu sangue não é participante das tuas bodas, não é teu discípulo. Por isso, eu abençoo todos aqueles que puderam contribuir com essa oportunidade. E se houver alguém que está nos assistindo e que de repente não faz parte, ainda não se batizou nas águas, não toma a Santa Ceia, que o Senhor possa dar a ele ou a ela esta oportunidade. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Quarta-feira, a melhor parte de toda a pregação do tema o que devo fazer para agradar a Deus. Eu deixei por último porque é a parte mais importante de toda a revelação. Então você que esse ano quer fazer a diferença, você que este ano quer agradar a Deus, você que este ano quer fazer com que os outros anos sejam simplesmente mera passagem de tudo que você viveu de ruim para uma nova semeadura, eu convido você a estar conosco. Eu vou estar pregando na quarta e na sexta aqui, tá bom? Sábado que vem nós vamos estar abrindo oportunidade para o nosso querido missionário Carlinhos estar fazendo o culto dos jovens, tá bom? Vai ser a live às 9 horas, como de costume, tá? Então, sábado. E depois eu estou orando para a gente ver o que faz acerca com os obreiros aí. Embora logo, logo estamos todos na igreja. Amém? Continue sendo fiel. Hoje nós falamos algo interessante que eu não vou poder aproveitar o tempo para falar. Mas eu mostrei a Santa Ceia como sendo um grande tribunal. Porque Deus, ele nos convida a examinar as nossas próprias vidas. Sendo Cristo ali o advogado, mas que não pode advogar, porque ele ensina nós a julgarmos a nós mesmos, também somos os nossos juízes. Mas quando comemos e bebemos sem discernir, nós somos réu do corpo de Cristo. Nós somos condenados por fazermos ou ou sermos participantes, como foram Anás, Caifás, os soldados que viveram a multidão que desejou que Cristo morresse. A Bíblia diz que nós somos réu do corpo de Cristo. E para não sermos condenados com o mundo, Deus está nos instruindo. Examine-se hoje.
seja fiel, espere Jesus voltar, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Amém? Queridos, eu vou deixar aqui um abraço aqui para todas as pessoas que estão aqui, né? Tem outra parte que não dá para ver, mas esteve conosco a Letícia Mantovani, minha prima aí do interior de São Paulo. Beijo, que Deus abençoe a todos vocês, amo demais. A nossa querida irmã Rosa, que estava conosco na ceia também na igreja, deu tempo de correr para casa, hein? Que bênção, hein, irmã Rosa? Beijo no coração a toda a família. Também a nossa irmã Flávia, que estava conosco na ceia. Beijo, que Deus abençoe. Flávia, irmão César. Esteve conosco também o irmão José, mandou aqui coração para nós. Cristina Neres, Deus abençoe, viu, Cristina? Forte abraço, tamo junto. Márcio também. Presbítero Márcio, que Deus abençoe a sua vida. Saudades, vamos para a igreja. Quero te ver esses dias lá. Abraço, dá um beijo em todo mundo. A Jennifer, beijo de Deus abençoe a Janaína. Ana Paula, Deus abençoe a sua vida, viu? Mariana, minha prima, forte abraço. Essa aqui foi minha melhor amiga de infância. Amo demais. Deus abençoe a tia Cristina, a tia Santa, esposo, os filhotes. Priscila, que Deus abençoe a sua vida. Edivaldo, Guilherme, tamo junto, amém? Saudades também. Jaqueline Nascimento, que bênção, um beijo no coração. Seu filho Pedro também. Carlinhos, grande filho, meu querido companheiro de fé, que Deus abençoe. Me acompanhou numa obra aí desafiadora esses dias, foi bênção. Tatiane, que Deus abençoe a sua vida, filha. Saudade, um abraço. Murilo, lá de Minas Gerais. Esse menino tá grande, hein, Murilão? Deus abençoe, o filho da Silvana, né? Deus abençoe todos os meninos aí, são meus filhos na fé, amo demais. Zé Domingos, esse aqui dispensa comentário, né? Companheiro, um amigo, uma pessoa simples. Que Deus abençoe, Zé, te amo. Um beijo aí em todo mundo, na Ana, na Val, na Emanuela. Gabriele, filha, como é que você tá? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, viu? Beijo aí no coração. A Luana também é uma querida, né? Essa menina aqui eu vi com meses de idade, já tá uma moça, uma levita adoradora. Deus abençoe sua vida, viu? Fernando também aí foi um companheiro de guerra aí alguns anos atrás, passou por uma tribulação, mas venceu. Deus abençoe a sua vida. Melissa foi nossa companheira também de fé, né? Filha da Silvana, adoradora, né? Adoramos muito no monte. Que Deus abençoe seu esposo, amo demais o Renanzinho, sua filha. Tamo junto. Adriele Félix, Deus abençoe, viu, Adriele? Beijo. A Patrícia é querida, né? Patrícia é uma discípula que saiu do fundo, né? Do fundo do poço mesmo. Deus fez uma obra, tirou ela da magia. E não tem faltado um culto, tem sido irrepreensível. E Deus abençoe sua vida, viu, Patrícia? A Zenaide também esteve conosco hoje. Que Deus abençoe, Zenaide. Um forte abraço. Beijo aí no Cláudio. Saudade do Cláudio também. Na igreja estiver aí na sua rota normal. Espero você lá, Cláudio. Karen, a Karen é minha irmã, né? Companheira de infância. Uma amiga, uma pessoa muito querida, de um coração muito nobre. Que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida, viu, minha irmã? Te amo. Maria Helena também, né? Maria Helena também está conosco. Deus abençoe, Maria Helena. Beijão aí para a senhora. E sabendo que a senhora está aí rodando o mundo, Deus abençoe, fica na paz, tá bom? Um beijo aí na família. Nossa querida Valdeci também, né? Valdeci, beijo, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Estamos em oração, Deus vai fazer uma grande obra. Nosso querido irmão Maico, que é o tecladista, aí, ó. Não é a mesma coisa, né? De vez em quando me atrapalha aqui. Eu tô quase pegando violão para fazer um fundo. Quarta e sexta nós vamos fazer os cultos com violão. A gente pergunta, né? E sente saudade. Vamos pôr para quebrar, tá bom? Sempre no começo das lives e no final a gente vai cantar um louvor. Deus abençoe Maico, a Maria. Maria, a bênção de Deus, uma menina
que tem um coração enorme, né? Se eu fosse falar sobre ela, eu diria que ela é a menina dos 5 pães e 2 peixinhos da nova geração. Roberto Sena, um abraço, Roberto, que Deus abençoe. A nossa querida Val, que eu já mandei aí um abraço, né? Enfim, tamo junto, amém? Vamos encerrar? Que Deus abençoe. Hoje foi o prefácio, uma biografiazinha leve do que vai vir. Agora, o próximo selo vai ser muito forte, vai ser impactante, muitas pessoas vão cair na realidade, vão chorar, vão saber, vai ser revelado coisas das quais talvez você nem imagine, né? Nunca ouviu falar, mas vai ser muito forte. Sexta-feira nós vamos pregar sobre escatologia, sobre o segredo dos 7 selos. Nós vamos falar sobre o anticristo de uma forma muito peculiar e sobre a abertura do 2º selo. Amém? Se prepare. E quarta-feira, eu vou estar pregando aqui quarta e sexta, eu quero vocês aqui, compartilha. Você que quer agradar a Deus, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Ah, pastor, mas o que vai acontecer? É simples. Salmo 37, 4. Agrada, deleita-te, dê prazer, satisfaça o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Renato também, beijo, Renato, a Delma, tá bom? Amo vocês. Saudade. Quando a igreja voltar a todo vapor, nós vamos com tudo, vamos para cima. Vamos trabalhar aí, ganhar almas para Jesus. Vamos começar a fazer uma obra aí abençoada aí para ganhar almas na rua, amém? Fazer um trabalho social bem bonito. Eu conto com toda a igreja, tá bom? Deus abençoe a Delma, Deus abençoe a Larissa, o Luan, enfim, todos vocês. Até a próxima live, eu espero vocês, tamo junto, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Vocês são minha família, não deixe de orar pela nossa. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus assim permitir. Forte abraço.